Hoje, nosso foco se volta para uma iniciativa que está rolando no Distrito Federal, as plenárias regionais que o Sindicato dos Trabalhadores em Políticas Públicas e Gestão Educacional está organizando. Elas são voltadas, para os servidores da carreira de Políticas Públicas e Gestão Educacional, a famosa PPGE. Exatamente. E são encontros, bom, pelo menos segundo o próprio sindicato, que têm o objetivo de abrir um canal, um diálogo mais direto com a base, sabe? Para discutir temas bem importantes, tipo a reestruturação da carreira, os desafios do dia a dia nas escolas, nas unidades administrativas também, e, claro, definir estratégias de mobilização para conseguir a valorização profissional. O material que eles divulgaram fala muito em escuta ativa, para pegar as demandas ali de cada local. E é justamente sobre, digamos, a natureza e o alcance real desses encontros que a nossa análise de hoje vai se aprofundar. A pergunta que a gente se faz é: será que essas plenárias regionais são mesmo a forma mais eficaz para impulsionar a reestruturação da carreira PPGE e para alcançar aquela valorização que todo mundo quer? Ou, por outro lado, elas têm limitações próprias que acabam dificultando a transformação desse diálogo em mudanças de verdade, mudanças concretas e negociadas? Olha, minha posição é que essas plenárias são sim um instrumento democrático vital. Eu diria que são essenciais para essa construção coletiva e para dar força, sabe, para a representatividade da categoria. Já a minha perspectiva é um pouquinho diferente. Assim, eu reconheço, claro, o valor do diálogo, da escuta que as plenárias proporcionam, isso é inegável. Mas eu vou argumentar aqui que a capacidade delas de gerar resultado tangível, quer dizer, a reestruturação acontecendo de fato, a valorização concreta no bolso e na carreira talvez seja limitada. Eu questiono um pouco se essa tal escuta ativa, sozinha, se converte mesmo em ação sindical eficaz e em avanços reais para os servidores. Certo, então me permita começar detalhando um pouco melhor por que eu vejo essas plenárias como tão fundamentais. Para mim, elas não são só reuniões formais, sabe? Elas são, na verdade, o coração da democracia sindical ali na base. Como o próprio material do SAEDF aponta, são espaços de escuta, de diálogo, mas isso é crucial, de construção coletiva. Elas dão a cada servidor a chance real de participar, de colocar para fora as dificuldades do cotidiano, de dar a sua visão sobre a carreira, de trazer propostas para as condições de trabalho. E essa participação ativa, olha, ela está longe de ser só simbólica. Ela é o que alimenta a força da categoria. Aquela ideia de que juntos somos mais fortes, ela ganha corpo nesses encontros. E tem mais, ela garante que a voz da base chegue com força às mesas de negociação. As demandas que são levantadas ali, elas não ficam guardadas numa gaveta, não. Elas servem de subsídio direto para a ação do sindicato lá na Secretaria de Educação, na Câmara Legislativa, no governo do Distrito Federal. Por isso eu defendo que elas são, sim, um passo indispensável para a reestruturação e para a valorização que a PPGE tanto busca. Eu compreendo perfeitamente a importância que se dá ao processo democrático, à escuta ativa. É claro, nenhum sindicato pode dizer que é legítimo sem ouvir quem ele representa. Mas o meu foco, ele se volta para essa ponte, sabe? Entre ouvir e ter resultado prático. Como é que esse diálogo, essa coleta de demandas que vem de várias regiões, pulverizada, como isso se traduz em avanços concretos lá na mesa de negociação? Quais são os mecanismos que garantem que aquelas pautas que precisam avançar, como eles mesmos dizem no material, que elas de fato avancem por causa dessa metodologia? Porque existe um risco, e eu acho que não é pequeno, de que essas plenárias, mesmo com a melhor das intenções, acabem funcionando mais como um exercício de catarse coletiva, um símbolo de que, estamos participando, do que como um motor que realmente impulsiona a mudança na estrutura da carreira e na valorização salarial e profissional. A escuta ativa é necessária? Talvez. Mas ela é suficiente. Ela garante, por si só, que as demandas mais urgentes, as mais estratégicas, vão ser priorizadas e defendidas com sucesso. E pensando na complexidade dos temas, reestruturação da carreira, condições de trabalho, será que não seriam necessárias estratégias complementares, talvez mais incisivas, para além do formato da plenária? Entendo a preocupação com a efetividade, é um ponto válido, mas me permita oferecer uma perspectiva um pouco diferente sobre o papel estratégico dessa escuta ativa. Ela não é um fim em si mesma, mas ela é um meio indispensável. Pensa bem,
Como é que o sindicato poderia formular propostas de reestruturação ou definir prioridades de negociação que realmente refletissem as necessidades da base sem esse mergulho na realidade local? Sem ouvir os desafios específicos de cada regional, de cada tipo de unidade escolar ou administrativa. Essa coleta de informações, ela está longe de ser apenas simbólica. É o que dá inteligência estratégica para a ação sindical. Ela informa, ela direciona as pautas que vão ser levadas para os órgãos que decidem, a Secretaria, a Câmara Legislativa, o GDF. Sem essa base sólida, que é construída a partir do que os servidores estão vivendo e dizendo, a ação sindical correria o risco de ser muito genérica, sabe? Desconectada da realidade. Ou talvez até de não representar os anseios da maioria. É, na verdade, a garantia de que a luta parte do chão da escola, da unidade administrativa. Certo. Eu reconheço a importância de informar a estratégia, como eu mesma mencionei, mas a minha inquietação continua justamente nesse processo de tradução. O que acontece depois que se ouve? Como essa multiplicidade de vozes, de demandas que são captadas nas várias plenárias regionais, como isso vira proposta coesa, priorizada e principalmente como vira poder de barganha efetivo na hora da negociação? Qual é a garantia concreta de que as questões que foram levantadas não vão acabar se perdendo numa burocracia interna de sistematização ou que não vão ser diluídas para tentar acomodar interesses muito diversos? A escuta, por mais ativa e bem intencionada que seja, ela não se converte automaticamente em avanço. Ela pode até gerar um sentimento positivo de participação ali no momento, mas se os resultados concretos demoram muito ou simplesmente não vêm, essa mesma escuta pode paradoxalmente acabar alimentando a frustração, o descrédito. A conexão entre ouvir e conquistar precisa ser, na minha opinião, mais clara, mais demonstrável. Mas é exatamente aí que entra a outra dimensão fundamental dessas plenárias: o fortalecimento da negociação pela demonstração de unidade e participação. O próprio material do sindicato faz esse chamado. Sua participação é fundamental. Ora, quando um número expressivo de servidores se reúne, debate, valida as pautas, isso transcende o simbolismo. Isso confere uma legitimidade que é inquestionável às reivindicações e fortalece sim a posição do sindicato nas mesas de negociação. Isso demonstra para os interlocutores do governo que as demandas não são só da diretoria do sindicato, mas que elas ecoam um sentimento forte, organizado, lá na base. A imagem de plenárias cheias, de servidores engajados, aquele sentimento de juntos somos mais fortes se materializando ali, isso envia uma mensagem política poderosa. A força na negociação não vem só da qualidade técnica das propostas, mas também dessa representatividade viva, pulsante. É um ponto interessante, sem dúvida, esse da demonstração de força pela participação. Mas eu enquadraria de uma maneira um pouco distinta essa questão do poder de barganha. Será que essa força numérica que se expressa nas plenárias, ela se traduz automaticamente em maior poder de negociação efetivo? Ou será que o poder real reside mais na capacidade de articular politicamente, de construir alianças estratégicas e, crucialmente, na disposição e na capacidade de mobilizar para ações de pressão mais contundentes, tipo paralisações, greves, manifestações direcionadas, que muitas vezes exigem um nível de organização e de decisão que vai além do formato de uma plenária regional? A presença em massa é um sinal importante, claro, uma demonstração de disposição. Mas se essa disposição não se converte em ações concretas de pressão quando a negociação emperra, ela corre o risco de ser vista pelos governantes como um ritual, sem consequências práticas. A representatividade precisa ser capaz de gerar pressão tangível, sabe? E não apenas um eco de vozes reunidas num auditório. Quanto à questão da abrangência dos temas, reestruturação, desafios do dia a dia, mobilização, eu vejo isso mais como uma virtude do que como um defeito. A realidade da carreira PPGE é complexa, tudo está interconectado. Não dá para discutir reestruturação de forma abstrata, sem entender os problemas concretos do cotidiano que, no fim das contas, tornam essa reestruturação necessária. Da mesma forma, não se definem estratégias de luta que sejam eficazes sem ter um diagnóstico compartilhado dessa realidade que é multifacetada.
As plenárias oferecem justamente esse espaço para ter uma visão integral, permitindo que se construa um plano de ação coeso, que parta da base e que aborde as diversas dimensões da valorização profissional. Fragmentar a discussão, na minha visão, seria artificial e acabaria enfraquecendo a compreensão global que é necessária para ter uma luta consequente. É preciso conectar os pontos, entende? A minha perspectiva sobre isso é um pouco diferente. Eu reconheço a interconexão, claro que sim, mas será que essa amplitude toda não pode acabar virando um obstáculo para a profundidade e para o foco? Tentar abordar desde questões pontuais do dia a dia até a engenharia complexa e delicada de uma reestruturação de carreira. Tudo no mesmo fórum, com um tempo que é naturalmente limitado. Será que isso não corre o risco de gerar discussões, assim, meio superficiais em todos os eixos? Não se arrisca uma certa dispersão de energia, de atenção, dificultando o avanço justamente naquelas pautas que precisam avançar, como o próprio material enfatiza? Talvez uma abordagem mais estratégica fosse usar as plenárias para fazer um diagnóstico mais geral, para validar politicamente as grandes linhas, mas delegar o aprofundamento de temas complexos, como a própria reestruturação, para grupos de trabalho específicos ou comissões técnicas, que possam se debruçar sobre os detalhes com mais tempo, com mais especialização. A amplitude pode gerar aquele sentimento de que, falamos sobre tudo, mas sem que nada tenha sido de fato aprofundado o suficiente para gerar propostas robustas e negociáveis. Compromisso em torno dos próximos passos da luta. Tentar definir estratégias de mobilização de cima para baixo, sabe? De forma cupulista, sem essa ampla consulta e deliberação, seria um erro estratégico, um erro político. As plenárias funcionam como um motor inicial, o espaço onde a categoria coletivamente decide como vai se organizar e pressionar para garantir a valorização profissional. É o ponto de partida que legitima qualquer ação futura. Desculpe, mas não me convence totalmente que seja um espaço ideal para definir a mobilização. Eu concordo que podem ser um motor inicial, um termômetro importante para medir a disposição da base, um fórum para discutir ideias de mobilização. Isso sim, mas a definição de estratégias concretas e principalmente o comando e a execução da mobilização efetiva muitas vezes exigem outros formatos mais ágeis, mais focados. A história sindical está cheia de exemplos onde assembleias gerais decisórias ou comandos de greve, comandos de mobilização mais enxutos ou mesmo ações diretas planejadas por grupos específicos se mostraram mais eficazes para gerar pressão no momento certo. As plenárias podem cumprir um papel importante de legitimação, de consulta inicial, sem dúvida, mas talvez elas funcionem melhor como um ponto de partida que precisa ser complementado por outras instâncias, por outras formas de organização sindical para que as pautas avancem de verdade. Confiar só nas plenárias para impulsionar a mobilização pode acabar se revelando insuficiente diante da complexidade das negociações e da eventual resistência dos empregadores ou do governo. Para concluir a minha posição, então, eu reafirmo a visão das plenárias regionais como espaços democráticos que são insubstituíveis, são vitais, elas são essenciais para o diálogo franco, para a construção coletiva de caminhos e, fundamentalmente, para amplificar e fortalecer a voz da base da carreira PPGE. Eu as considero um passo crucial, necessário, para direcionar a luta pela reestruturação e pela valorização, assegurando que essa luta seja representativa, legítima e, acima de tudo, verdadeiramente conectada às necessidades e aspirações dos servidores. Por minha parte, eu reitero que, embora o diálogo promovido seja valioso em si, a eficácia real dessas plenárias precisa ser continuamente avaliada. E avaliada pela sua capacidade de gerar mudanças concretas, avanços tangíveis nas negociações. A conversão da escuta em resultados práticos, em melhorias efetivas nas condições de trabalho, na estrutura da carreira. Esse continua sendo o teste decisivo. É um ponto que exige, na minha opinião, vigilância crítica, análise constante, para a gente assegurar que esses espaços não se limitem a ser apenas rituais participativos, sem um impacto que dure. Podemos certamente concordar, eu acho. É um momento de reflexão importante para a carreira PPGE lá no Distrito Federal.
E examinar essa iniciativa por ângulos diferentes, seja valorizando o processo democrático e a escuta, seja questionando a conexão direta com resultados pragmáticos e a eficácia da ação que vem depois, isso enriquece a nossa compreensão do papel delas e também dos desafios que são inerentes a qualquer processo de representação e negociação coletiva. Exato. A busca pelas estratégias mais eficazes para alcançar a tão sonhada valorização profissional é, por definição, um processo contínuo complexo. Não tem resposta única, não tem resposta fácil. O material que a gente usou como base para nossa análise hoje aponta para a realização desses encontros e destaca a importância da participação. E essa participação, quando ela é informada, quando ela é crítica, quando ela é propositiva por parte dos servidores, ela é, sem dúvida nenhuma, um elemento crucial nesse processo todo, qualquer que seja a avaliação final sobre a efetividade específica das plenárias como um instrumento isolado. Sem dúvida alguma, a análise que nós trouxemos hoje aqui visa justamente aprofundar essa reflexão sobre os mecanismos de participação, de negociação que estão à disposição da carreira PPGE. Não buscamos de forma alguma uma conclusão definitiva, mas sim estimular o pensamento crítico sobre os caminhos possíveis e os desafios que precisam ser enfrentados nessa busca pela valorização.